Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do Kaur. Eu sou o professor Libni e, dando continuidade aí ao tema de variações linguísticas, hoje nós vamos finalizá-lo com a parte 2. Bom, então recapitulando, quando a gente fala em variação linguística, nós estamos aí analisando os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. A língua ela é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, região, época, contexto, as experiências e necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. E nós vamos ver aí que são vários fatores que empregamos para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nos encontramos. Bom, nós temos vários tipos de distinção dentro das variações linguísticas e nós vamos dar continuidade e aprender um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, ainda dentro de variações, nós temos as variações estilísticas, que são as chamadas diafásicas. As variações estilísticas, elas nos remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou o estilo dela. Então aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou até mesmo a despreocupação com o seu uso. Então aqui nas variações estilísticas é onde nós vemos se é necessário ou não utilizar a norma padrão, certo? E nesse caso aqui, nem sempre nós vamos nos preocupar com o uso ou não da norma padrão. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe aí àquela linguagem mais coloquial e familiar do nosso dia a dia. E na fala, o tom de voz ele acaba tendo um papel importante também. Então, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego. E também serão diferentes daqueles usados para falar com seus pais, avós. Então, as variações estilísticas, elas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente e as expectativas dos interlocutores. Então, dentro aqui das variações estilísticas, o uso ou não da norma padrão não importa, não vai fazer diferença, ok? Nesse caso aqui, tudo vai depender do contexto da situação em que o falante se encontra. Então, se ele vai ou não utilizar a norma padrão, não vai fazer diferença. E se ele vai ou não alterar o tom da voz e a intensidade da fala dele, também não importa, ok? Tudo isso vai depender da situação em que ele se encontra. Por exemplo, se você se encontra em uma situação de emergência, precisando de socorro, você vai dar mais ênfase à sua fala e a norma padrão não vai importar muito ali. O importante vai ser a comunicação. Então, isso são as variações estilísticas, conhecidas como diafásicas.
Bom, agora que nós vimos sobre as variações, existem duas coisas ainda importantes que nós temos que ver. O primeiro é o preconceito linguístico. Bom, se nós temos tantas variações e nuances, nós aí podemos ver que cada contexto social vai trazer de forma natural um modo mais ou menos adequado de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. Mas, apesar disso, nós temos diversas maneiras de expressar-se que ganham status de maior ou menor prestígio social baseado em uma série de preconceitos sociais. Então, olha só, as variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo com algum tipo de status social ou as regiões tidas como desenvolvidas tendem a ganhar maior destaque e preferência em relação às variedades linguísticas ligadas a grupos de menor poder aquisitivo, marginalizados e que sofrem preconceitos ou são estigmatizados. E aí desenvolve-se o preconceito linguístico, que se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando aí um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que configuram como os melhores. Então, o preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. No entanto, quando nós vamos estudar as variações linguísticas, nós percebemos que não há uma única maneira de expressar-se e que, portanto, não tem apenas um modo certo ou errado. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores. Antes de tudo, ela deve cumprir o seu papel de expressão, sendo compreendida pelos falantes e estando adequada aos contextos e às expectativas no ato da fala. Então, dessa forma, o ideal do preconceito linguístico, que gera juízo de valor às diferentes variações linguísticas, não deve ser alimentado. Ok? Então, é comum no preconceito linguístico algumas pessoas dizerem assim: você fala errado, você está falando errado. Mas não existe falar errado. Existe a norma padrão e a norma informal, que é aquela utilizada no dia a dia. E com isso você tem as chamadas variações aí. Você tem as variações de tempo, não é? As variações históricas e até mesmo as variações regionais. Porém, o mais importante da língua é a comunicação, ok? A expressão. Então, uma vez que a pessoa esteja se expressando e a outra esteja entendendo, não existe o falar certo e o falar errado, ok? Bom, e um outro assunto também é a linguagem formal e informal. Tem uma grande diferença, né, que é importante, que é aquela entre a linguagem formal e a linguagem informal. A situação em que nós nos encontramos define o tipo de linguagem que usaremos. Primeiro, pensemos no conceito de norma padrão.
As convenções da língua criam regras gramaticais que buscam nortear seu uso, de modo que falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender-se por um padrão comum a todos. Então, assim um jovem nascido no Acre conseguirá comunicar-se com uma senhora que viveu em Santa Catarina, baseado nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou mesmo YouTubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Um contexto mais casual, como uma reunião com amigos ou almoço em família, ele vai pedir uma expressão coloquial, ou seja, uma linguagem informal. Por mais respeito que haja entre você e sua família e amigos, você não utilizará palavras ou construções gramaticais muito rebuscadas. Então aqui há mais de liberdade na maneira de falar. Por isso você utiliza uma linguagem informal, que pode aí permitir o uso de gírias, de frases feitas ou interjeições, de abreviações, de desvios gramaticais ou menor preocupação em seguir a norma padrão e etc. Já o contexto formal, como reuniões profissionais, discursos ou ambientes acadêmicos, exige o uso da linguagem formal, aquela que se preocupa com a norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Além disso, a fala torna-se polida e clara, e mesmo a escolha de palavras é feita aí com maior cuidado. Então, repetindo, não existe o falar certo e o falar errado. O que nós temos é uma linguagem formal e uma linguagem informal. E aí nós vamos adequando a nossa fala para determinados tipos de situações, ok? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por você estar aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou você também pode entrar em contato conosco através dos links na descrição. Tchau, tchau, obrigado.